Olá, inchaço no joelho após cirurgia. Então isso é uma questão muito frequente, até aqui no canal do YouTube, né, eu recebo muitas perguntas do tipo: doutor, operei meu ligamento cruzado anterior faz um mês e o meu joelho continua inchado, isso é normal? Operei o menisco faz 15 dias, o joelho está inchado, devo me preocupar? Então é uma pergunta muito comum, então por isso que eu vou fazer, por isso que eu estou fazendo esse vídeo para explicar para vocês. Então, o joelho, ele é um saco fechado, né? Esse saco, na verdade, a gente chama de cápsula articular, e dentro dessa cápsula a gente tem líquido sinovial, que é um líquido que parece um óleo, é para lubrificar e para a articulação funcionar melhor. Quando o joelho fica inflamado, isso mesmo sem cirurgia, esse líquido pode aumentar, é uma resposta do nosso organismo. Então, às vezes o joelho fica inchado, as pessoas falam popularmente de água no joelho, na verdade, o líquido sinovial aumentou. E depois da cirurgia, isso é muito comum. 3 coisas podem causar inchaço no joelho, basicamente. Esse líquido sinovial aumentado, por uma resposta inflamatória. Sangue, então se existe algum sangramento, cirurgia sempre sangra. Ou, sem cirurgia, por exemplo, uma lesão ligamentar do cruzado anterior, sangra bastante, o joelho fica inchado. E a terceira coisa que pode aumentar o líquido no joelho, inchar o joelho, é pus. Quando tem infecção, se tiver bactéria proliferando, vai ter produção de pus e isso também incha o joelho. Então a gente tem que diferenciar basicamente o pus das outras 2 causas, que é líquido sinovial aumentado e sangramento. Então, depois da cirurgia, a gente sempre vai ter um pouco de sangramento e vai ter líquido sinovial aumentado. Então é muito comum inchaço após cirurgia. E esse inchaço ele tende a diminuir ao longo dos dias. Então, se inchar demais, vai demorar mais tempo. Então, por exemplo, uma cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior, às vezes vai durar um mês para desinchar, às vezes até mais. E o joelho ele fica num estado meio irritativo, meio inflamatório nesse período. Então, às vezes o joelho está desinchando, o paciente está fazendo a fisioterapia, está evoluindo super bem, e aí um dia fica muito tempo de pé, anda muito e o joelho incha de novo. Isso é super comum após uma cirurgia de ligamento cruzado anterior. Isso vale também para cirurgia de prótese de joelho, para lesão de menisco, lesões de cartilagem. Então, o joelho ele vai desinflamando e se forçar muito ele pode inflamar novamente e o líquido aumenta. O joelho pode esquentar um pouquinho, isso acontece associadamente com esse aumento do inchaço. O sangramento ele vai acontecer logo após a cirurgia e ele vai regredindo, o joelho não fica sangrando depois. Então isso vai sendo reabsorvido. Mas o líquido sinovial ele pode aumentar e diminuir ao longo da recuperação. E isso varia. Tem pessoas que vão ter o joelho inchado por 2, 3 semanas, tem pessoas que vão ter o joelho inchado por 1, 2 meses. 2 meses geralmente é muito tempo, para cirurgia de cruzado, cirurgia de prótese, até que são cirurgias maiores. Geralmente o joelho vai desinchar até 1 mês, às vezes um pouco mais que isso. Mas se a dor está aos poucos melhorando, a função aos poucos melhorando, esse joelho dá uma inchadinha, desincha, isso é normal, tá? Não é para se preocupar. Às vezes passa até de 2 meses esse inchaço. Às vezes o joelho fica muito reativo e ele fica inflamando por um período longo. Tá? As pessoas se preocupam, isso atrapalha a recuperação, incomoda, porque dói um pouco, mas isso pode acontecer e não quer dizer que tem alguma coisa indo mal. Tá? Simplesmente o joelho está inflamando. Agora, o joelho que incha por causa de pus é diferente, e aí a gente tem que intervir. Como é que é a característica desse joelho? É um joelho que está geralmente evoluindo bem, e de repente ele começa a ficar mais inchado, mais dolorido, e geralmente é uma dor intensa, a infecção causa dor intensa e progressiva. Então é uma dor que hoje está ruim, amanhã está pior ainda, depois amanhã está pior ainda. E o joelho cada vez mais inchado, cada vez mais quente, não é aquele calor da inflamação, é mais quente, a pessoa pode ter sintomas sistêmicos, como febre, perda de apetência. Então são sintomas generalizados, muita dor, muito inchaço, joelho quente. Nesses casos, a gente tem que fazer o diagnóstico, exame de sangue, puncionar a articulação para ver o que sai, fazer cultura, análise desse líquido que foi puncionado para a gente ver se realmente tem uma infecção articular, que quando tem infecção articular a gente precisa limpar essa articulação. Pode ser por artroscopia ou mesmo abrindo o joelho, mas tem que fazer uma limpeza, tirar essas bactérias para o joelho voltar ao normal. Tá? Então é importante diferenciar o joelho inchado de infecção e o joelho inchado por inflamação, que é
comum após cirurgia. E a grande maioria das inflamações que nós temos, né, dos inchaços que nós temos após cirurgia, são por conta de inflamação da articulação, proliferação sinovial, produção aumentada de líquido sinovial, e o joelho fica inchando, desinchando, inchando, desinchando por algumas semanas, às vezes um pouco mais que isso. Tá bom? Quando o joelho está só inflamado, a gente faz aplicação de compressa de gelo, isso ajuda a desinflamar, diminui carga, né, anda menos e espera, às vezes até pode associar um anti-inflamatório, né, oral, para dar uma desinflamada e seguir com a reabilitação. Então, inchar o joelho depois de cirurgia é normal e seguindo esse padrão que eu acabei de colocar aqui, não é algo para se preocupar, né, isso é natural, tá bom? Espero ter ajudado. Forte abraço a todos.